Alô, 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 alô. Alô. Alô, e agora? Melhorou? Hoje vai ser uma live bem interessante, gente. Nunca fiz uma nesse formato, né? Mas pra tudo tem uma primeira vez. Então hoje vai ser um pouco mais dinâmica a coisa aqui. Quantum Break é o universo onde foi possível construir máquinas do tempo e controlá-lo para criar medidas de proteção, ataque e até prevenção contra calamidades. A linha temporal principal acontece em 2016. Tudo começa quando Jack volta para sua cidade natal e descobre que seu amigo Paul agora trabalha para Monarch Solutions, uma empresa gigantesca com várias ramificações, atuando desde setores primários como construção, saúde e segurança, até setores de entretenimento, armamento e inovações tecnológicas. Não havia uma só área sem interferência ou controle da Monarch. Isso é uma parada que, quando começa o livro, isso do livro, já dá pra perceber que a Monarch tá controlando a cidade inteira. O Jack fica passando com o táxi dele, né? Ele fica passando, olhando assim, que todas as empresas têm o logo da Monarch. E que quando ele tinha saído da cidade, lá uns 5, 6 anos atrás, a cidade estava quase falida. E tinha muita gente saindo da cidade já por pobreza e tal. E ele percebeu que tinha muita coisa diferente. Isso acontece no livro. Já no jogo é um pouco diferente, a gente vai ver daqui a pouquinho. Will Joyce, irmão mais velho do Jack, é um gênio da física que tenta provar suas teorias. Já que ninguém acredita nele quando ele fala sobre o elemento de Cronon, causalidade, linha temporal e essas coisas. Ele decide construir sozinho uma máquina do tempo, leva anos projetando e quando finalmente inicia os testes, ele esquece de levar em consideração de que se ele pode entrar na máquina e ir para o futuro, qualquer pessoa do futuro que também tenha essa máquina pode escolher voltar no tempo para aquele exato momento. É como se quando você liga uma máquina do tempo, é como se você abrisse uma porta que tem uma via de mão dupla. Você sinalizou que as pessoas do futuro podem voltar para onde você está e que você pode ir para onde essas pessoas estão se elas tiverem uma máquina. E ele não levou isso em consideração quando ele estava ligando a primeira vez, ele não se preparou. E uma das lógicas da viagem para o passado é que ela só pode ser feita até o momento em que uma das máquinas foi ligada pela primeira vez. Porque por mais que você tenha uma máquina do tempo, você precisa de outra para concluir a viagem. Então se a primeira máquina foi ligada no ano de 2000, por exemplo, o máximo que a galera do futuro vai conseguir voltar é pro ano 2000, porque não existe máquina antes disso. Porque pensa comigo, você tá entrando numa máquina enorme que ela vai te levar pra algum lugar do tempo, né? Digamos assim. Aí você escolhe que você vai pro passado. Só que como você entrou numa máquina, você precisa sair de uma máquina também. E dessa máquina que você tá entrando, não tem como simplesmente você entrar numa máquina do tempo e fazer plim e aparecer no passado. Não funciona assim. Então, como eu disse, por exemplo, se a primeira máquina do mundo que foi construída para mirar no tempo foi criada no ano 2000, esse é o máximo que alguém vai poder voltar, porque não existia máquina antes. Então, meio que essa é a lógica que o jogo vai seguir, que o livro segue também. Na tentativa de replicar a genialidade do Will, Paul e a Monarch desenvolvem uma máquina do tempo, mas ela contém problemas técnicos. Will tenta avisá-los para abortar os testes, mas ninguém lhe dá ouvidos. Paul liga a máquina e ela explode energia Cronon, causando uma ruptura temporal que causará o fim dos tempos dentro de poucos anos. Toda a raça humana e seu futuro depende dos esforços de Jack, Beth e Will para criar uma medida de resposta e salvar o mundo. E nesse clube do livro eu vou ir falando sobre o jogo e mostrando algumas partes dele também. E conforme eu vou mostrando algumas partes, eu vou pausando e comentando alguma coisa. Então vai ser uma coisa assim, eu vou fazer ao mesmo tempo, tá? Máquina do tempo tem problema técnico, então deve ser da positivo, meu Deus do céu. Mas se você for realmente parar pra perceber, olha só quantos filmes e séries e até mesmo livros de viagem no tempo que eu li e que era sempre uma coisa bem bizarra. A pessoa entrava numa máquina e ela fazia plim e aparecia em 1800 e não sei o quê.
Só que não faz muito sentido, por causa que fisicamente ela teria que sair de uma máquina também. Então o jogo segue meio que essa lógica aí, sabe? É bem interessante isso. Ah, já está interrompido. Perdi todo o pensamento, Paulo. Meu Deus do céu, me atrapalhou. Eu joguei o jogo 2 vezes. É por isso que eu tava completamente atazanada na última semana. Porque eu tava lendo o livro, jogando e gravando. E daí eu tive que editar tudo. E tipo, o jogo... Eu não sei quantas horas. Eu acho que eu joguei 30, 40 horas desse jogo. Porque eu fiz as 2 linhas temporais. Só que, claro, eu cortei as coisas hoje pra mostrar pra vocês. Eu não vou mostrar tudo, porque não tem como. Em live, não. Eu fiz tudo semana que passada. Não foi em live. Eu tinha o jogo já fazia um tempo. Eu queria jogar em live, só que não tinha fechado a agenda e tal. E daí eu pensei, como eu vou fazer um clube do livro sobre, o mínimo que eu posso fazer é jogar o jogo, né? Então, joguei todo e gravei toda a gameplay pra poder fazer um comparativo aqui pra vocês. Depois, se vocês quiserem, eu posso dar uma reeditada e colocar toda a gameplay no YouTube. Mas vocês que sabem. E já tem bastante gameplay em tudo que é lugar, né? Aí eu decidi fazer essa gravação pra poder fazer comentário em cima, porque senão eu não ia conseguir. Comentar e jogar ao mesmo tempo não tem como. O livro foi escrito por Ken Rogers, Pat Risati e Carolina Coelho. Eles também foram responsáveis pelo roteiro do jogo em conjunto com outras equipes da desenvolvedora Remedy Entertainment. Essa empresa criou muitos outros jogos além de Quantum Break, como Max Payne 1 e o 2, Alan Wake, Control e outros. E tem referência dos jogos, de todos esses jogos deles, dentro do Quantum Break. Quem jogou Alan Wake vai perceber na hora. A gente zerou o Alan Wake aqui, os 2 jogos dele. E, gente, aqueles filmezinhos que ficam aparecendo em Alan Wake, eles aparecem o tempo todo em alguma televisão perdida aqui e ali durante a narrativa do Quantum Break, é muito massa. Tem até umas piadas internas que acontecem entre alguns repórteres, às vezes, e eles estão falando de Night Springs, que é a cidade em que a história do jogo Alan Wake acontece. É muito legal. Se você disponibilizar, eu não vou te chatear no chat, tem que ser ao vivo. Ah, ok. Alan Wake é maravilhoso. Aliás, eu não entendi nada do Alan Wake Nightmare. Cara, Alan Wake Nightmare, ninguém entendeu nada e ninguém quer entender. Assim, a galera quis entender o Alan Wake, o principal, e é isso. Nightmare, ele basicamente é uma DLC pra poder quem tava com saudade de jogar mais, sabe? Sinceramente, ele não é uma coisa que é pra fazer muito sentido. Ele não faz muito sentido mesmo. Ah, e nessa gameplay que eu gravei aqui, nessa run que eu fiz, eu escolhi sempre a opção que levava mais perto da história do livro. É muito diferente a história do livro e do jogo. Tem suas semelhanças em algumas partes principais, ok, mas tem muita diferença também, principalmente nessa questão que envolve a escolha do jogador. Não tem muita essa divergência de escolha no livro e tal. E os personagens também são bem diferentes. Então eu fiz o máximo que eu consegui para tentar seguir a história do livro dentro do jogo. Mas ficou bem diferente de qualquer forma. Aí depois eu rejoguei e fiz o máximo possível para ser diferente. E daí daqui a pouco a gente fala quais são essas diferenças. A trama começa da mesma maneira no livro e no jogo, tirando que no livro o Jack já começa a estranhar como a cidade está toda diferente. Existem muitos prédios da Monarch espalhados e a cidade parece estar muito melhor do que da última vez. Existe mais emprego, mais tecnologia, e a pobreza que estava se alastrando antes quase não era vista agora. Até mesmo o táxi que leva o Jack até a universidade pertence à Monarch. E no jogo, a gente ainda não sabe as dimensões dessa empresa. E é engraçado porque no livro, até o próprio táxi que vai buscar o Jack no aeroporto e levar para a universidade, ele é todo high-tech. Ele só liga se o motorista assoprar numa maquininha, seria uma espécie de bafômetro acoplado, porque o carro só libera a ignição ali
se o motorista passa naquele teste do bafômetro ali. Aí também tem uma webcam perto do volante que toda vez que o motorista faz esse teste, ela aciona e tira uma foto. Pra saber, por exemplo, se ele tá bem, se ele tá fazendo alguma coisa legal, se ele tá tentando... Às vezes, se ele tá tentando trapacear o teste do bafômetro, se ele tá com, sei lá, se tem um terrorista no quarto, no carro dele ou não. É muito legal. E essas paradas high-tech acontecem o tempo todo no livro, tipo, com coisinhas pequenas mesmo. Mas o que nós vamos fazer agora? Eu vou lançar o primeiro vídeo. Durante os vídeos eu posso pausar para fazer um comentário aqui e outro ali, ok? Mas a princípio nós vamos seguir com os vídeos. O maior assassino de todos é o tempo. Ele é implacável. Você tem que saber de uma coisa. O tempo foi destruído. Uma ruptura provocará o fim do tempo. Ainda é massa assistir. Eu tô enjoada, mas ainda é legal. Procuramos um dispositivo pra arrumar isso. A coisa ficou feia. Paul Serene estava lá pra nos impedir. É, ele tem superpoderes. Jack. Assim como eu. Deu errado. Jack. E claro, envolveu viagens no tempo. Jack. Tá rápido demais pra você? Ok. O que quer saber primeiro? Pode falar. Vamos começar pelo início. Quando você chegou na Universidade de Riverport? Ainda continua massa. Voltei pra ver meu melhor amigo, Paul Serene. Queria me mostrar um projeto que estava desenvolvendo. Meu irmão Will, que era cientista, estava envolvido. É bem igual Paul essa disse que pro mudaria início. o mundo. Ele tinha razão. Eita! Caralho! Vê se presta atenção, cara. Eu adoro essa parte. Some daqui. Sai do meio da rua! Vamos ficar. Esse cara de Riverport. no livro tem Aqui muita estamos. importância. Ei, valeu pela carona. Ó, e não tá high-tech, né? No livro é totalmente high-tech já essa parada. Presta atenção na infraestrutura. Ela é Você ficou igual longe por 6 anos. ao do Eu e livro. o Paul tínhamos Igual. continuado em contato, mas o Will, não muito. Muitas coisas mudaram. Como isso fez você se sentir? Eu tava feliz de ver o Paul. Acho melhor procurar o Paul. Toda essa área é bem igual. Paul! Jack, Acabei de chegar no campus. Cadê você? que bom ouvir sua voz. Quando chegar ao pátio, olha pra direita. Você vai ver um prédio de física todo moderno, com as luzes acesas. Eu te encontro lá dentro. Cara, eu tô tão ansioso. Você ainda não me disse o que é isso. Eu sei. Até mais. Por que às 4 e não quando amanhecesse? O Paul sempre foi meio dramático. Eu adorei a escolha dos dubladores. Esse cara, o taxista que apareceu ali, o nome dele é Nick. E ele tem muita importância dentro do livro. No jogo ele não vai ter, infelizmente, né? Nobanmai. Quê? Alocado, seja bem-vindo. Obrigado pelo follow. Ei, sabe me dizer onde fica o prédio da física? Tá falando da tartaruga metálica gigante atrás de mim? Não tem como não ver. Eu acho que ele é o Valeu. cara do poder do gelo do X-Men. Eu tenho quase certeza. Amor, já podemos ir pra casa? Os protestantes dizem que o prédio é parte da herança da cidade e que não precisamos da Monarch pegando mais um pedaço de Riverport. Pessoalmente, tô do lado dos ativistas dessa vez. Tenho Os certeza protestos, que os cartazes, seria é grande e brilhante. bem assim no livro também. Ninguém liga. Eu adoro a antiga biblioteca, mesmo que esteja meio destruída. Vamos lá, Amy. Já chega por hoje.
Essa questão de demolição da biblioteca é uma coisa que tá acontecendo na universidade e tá tendo muito protesto e várias pessoas da universidade. Pode dar um TO nesse caso aí que ele não se ligou que a gente tá falando português. Essa galera, a galera tá acampando mesmo pra poder impedir que a Monarch ela derrube a biblioteca. A biblioteca, ela tem mais de 100 anos e ela já é um patrimônio cultural da cidade. Então, tipo assim, e a Monarch, com essa expansão que ela tá fazendo, ela tá derrubando, tipo, tudo que é prédio antigo pra construir outras cúpulas. Aí esses estudantes, eles estão ali pra fazer um protesto. O protesto parecia ser uma causa perdida. Fiquei até sentindo pena dos alunos. Olha o Isaías. Alô, Maia, seja... Esse aí, Paulo. Se estiver com aquela fraternidade, já causou prejuízo. Vão fazer a gente parar. Ei, não sou uma ameaça. Só vim encontrar um amigo aqui perto. Às 4 da manhã? Pois é, nem me fale. Bom, estamos conscientizando as pessoas sobre a Monarch Solutions. Se quiser saber o quanto estão sacaneando a gente, é só perguntar. Tudo bem, o que tá rolando? Bom, como você se sentiria se soubesse que um monopólio corporativo está cagando com gosto na sua história pessoal? Nossa, isso As é um frases começo de e efeito tanto. dessa guria são Ótimo. muito boas. Porque aquela biblioteca linda existe há mais de 100 anos e faz parte do patrimônio da cidade. Você me imitou? Deliberadamente? Cara, eu juro que eu não tinha me ligado que ela falava isso nessa parte. E a Monarch Solutions pretende destruí-la amanhã. Quer saber por quê? Tem um gráfico detalhado sobre o assunto. Eu tirei isso do livro, eu não me liguei que ela tinha O Paul falado sempre essa foi parte. louco pelo sucesso. Tá fiel, tá Focado. fiel, então. Sempre aparecia naquelas listas dos jovens profissionais mais bem-sucedidos. E agora ele estava coordenando um projeto enorme na universidade. Esse cara, preste atenção nesse cara. Ele se chama Liam e eu não dei a menor atenção pra ele. Ele é super importante dentro do jogo. Graças a Deus ele não existe no livro, porque a história dele é uma das mais chatas do jogo. É isso. Era importante pra ele. Ei, o protesto acabou. Volta pra casa. É, macaquinho Não da vim aqui Mona. pra isso, campeão. Pode guardar o apito. Você fez uma viagem e tanto só pra ver esse projeto? Lendo as entrelinhas, o Paul estava sob muita pressão. É muito bizarro como é igual Ele ao livro. precisava de um amigo. E eu queria ajudar no que fosse possível. Tipo a infraestrutura, sabe? Jack Joyce. Em carne e osso. O prezado Sr. Paul Serene. Qual a boa, magnata? Cala a boca e chega mais. Seja bem-vindo. 6 anos. Tava achando que você não ia voltar nunca. É, eu também. Vamos. Uma coisa que eu achei muito legal que eu não tinha reparado antes é que são atores contratados e tal, né? São atores famosos. Esse cara, o cara que faz o Paul, ele tem um tique que ele fala meio que pro lado. Isso é o ator que tem. Eu achei muito legal porque eles botaram no personagem dele também. Se vocês pararem pra prestar atenção bem de perto quando ele falar, vocês vão ver que de vez em quando ele vai fazer assim. Eu achei muito legal porque botaram exatamente o mesmo tique no personagem. Muito massa. Vamos subir pro laboratório de projetos. Como foi seu voo? Valeu pela primeira classe. Muito melhor que aquela nossa viagem de van pra Utah. Que saudades daquela van. Então, acho que o Will não vem encontrar a gente. Ele não sabe que estamos aqui. Eu sabia que o Paul tinha pedido pro meu irmão ser consultor no projeto. O Will era minha única família, mas... ele era difícil. Por aqui, Jack. Vamos subir. Ah, essa parte eu fui verificar como é que era o teto da empresa, porque no livro, esse teto aí cheio de espelhos e de... eles são tipo vidro à prova de bala, sabe? Só que é uma evolução da prova de bala, ele é quase a prova de míssil. E ele tem bastante importância na fuga deles dentro da empresa.
eu achei que ela aconteceria no jogo, ela não aconteceu. Tanto que, tipo, todas as fugas e combates e tudo que acontece no livro é de uma proporção muito maior e muito mais detalhada. Eu acho que, na verdade, eles pegaram muita experiência de quando eles criaram o jogo, viram que poderiam melhorar e criaram um livro. Pra mim, é essa a impressão que eu tenho. E eu fui verificar se o teto era como eles estavam descrevendo no livro, porque eles foram bem detalhistas e realmente é bem igual. Eles mudaram, tipo, muita coisa na história. Tipo assim, 50% da história tá diferente. Mas os locais e infraestrutura tá quase igual. Mas você tá escondendo alguma coisa de mim. Tem a ver com meu irmão? Ainda se preocupa com ele, né? Se o Will tiver feito alguma cagada... Jack, olha. Não é à toa que eu tô guardando segredo sobre isso tudo. O projeto em que a gente tá trabalhando vai mudar o mundo inteiro. Por que será que eu tô pressentindo uma das suas apresentações grandiosas? Nem pensar. Ih, olha só. Uma apresentação para explicar o projeto na hora certa. Nossa, quem botou isso aí? A personalidade do Nossa, Paul tô dentro chocado. do livro é Ok. bem diferente também. Chega de enrolação. O Ele é bem laboratório mais fica por aqui. autoritário dentro do Vamos. jogo. Vamos chegar no seu laboratório. Quero ver a sua apresentação. Sei que você adora essas coisas. Vai, cara. Me impressiona. Bom, já que você insiste, progresso. Esse é o principal objetivo da nossa espécie. Em nossa história, nós curamos doenças letais e exploramos o mundo. Ah, que ótimo. Ele entrou no modo lenga-lenga de vendedor. Não me interrompe. Mas existe um elemento que atrapalha nosso verdadeiro progresso. O próprio tempo. Olha, não sou um cientista, mas foi assim que explicaram pra mim. Em teoria, sabemos que um buraco negro em espiral cria uma deformação espacial e temporal, o que possibilita o deslocamento pelo tempo e espaço. Há muitos anos, William Joyce, seu irmão, defendeu a existência das partículas de Cronon, que passaram a ser conhecidas como as partículas de Mayer-Joyce. Elas constituem um campo de estudo bem abrangente relacionado à progressão contínua do tempo. Por meio do projeto Passarela, combinamos essas duas teorias para descobrir como manipular esse campo. Os resultados são fascinantes. Então tem a ver com física quântica. Pô, você sabe que o meu irmão passou anos enfiado nesse assunto. Foi por isso que você contratou o Will como consultor? Quando o Dr. Kim faleceu, seu irmão acabou sendo o substituto mais óbvio para o cargo. Bem-vindo ao Projeto Passarela. É engraçado que eu tava tão enjoada desse jogo, agora eu tô assistindo, tô com vontade de jogar de novo. Não vou jogar de novo, não quero mais. Não tinha como ter jogado em live pouco tempo, não. E na verdade, em live eu não consigo prestar tanta atenção a ponto de criar um conteúdo em cima que eu tenho que fazer comparativo, sabe? Não é que, tipo assim, é muito diferente eu jogar sozinha, procurando as coisas que eu tô procurando, analisando e prestando atenção, e jogar em live é completamente diferente. Tanto que, por exemplo, se eu esperasse pra jogar em live, eu provavelmente demoraria umas 4 semanas pra fazer isso. E aqui, quando eu joguei sozinha, eu demorei, tipo, 3 dias, 4 no máximo. Então, assim, não tinha como fazer isso em live, né? S Vital, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Nossa. Vocês devem ter uma bela verba. O que é isso tudo? O futuro, Você para, Paul. Jack. Você tá olhando para a maior descoberta da nossa época. Achei impressionante, mas o Will é o cientista. Para que você precisa de mim? Não é à toa que estamos fazendo isso às 4 da manhã, Jack. Preciso de alguém confiável. Preciso que você me ajude a convencer o Will. É, bem que imaginei. Quando seu irmão descobriu o escopo do que estávamos construindo aqui... Bom,
Você conhece o Will. É. Peraí, tenho que pegar uma coisa na minha mesa. O Will reagiu mal. Assustou os investidores, falou loucuras sobre cálculos errados, riscos, tudo sem prova nenhuma. O negócio funciona, mas vão cortar a verba se eu não der uma prova. Foi bem difícil de cortar as partes desse jogo, porque além de ser gigantesco, o tempo todo tem alguma informação rolando, sabe? Por exemplo, agora eu tava jogando, só que o cara tava dando informações super importantes sobre o Will, sobre o projeto. Então, realmente, foi bem complicado saber o que cortar, porque o tempo todo tá rolando alguma coisa. Tem certeza de que é pra acontecer isso? Todos os sistemas estáveis. O que foi isso? O núcleo reproduz os efeitos de um micro buraco negro em espiral, então a ativação é meio intensa. Um buraco negro. O que estamos testando aqui exatamente? Você já vai descobrir. Por aqui. Precisamos elevar o corredor. Ah, obrigado e tal. Obrigado, Edauros, aí, né, por ter indicado. Nem sabia que o Edauros tinha irmão. Como assim? Seja muito bem-vindo, viu? Fique à vontade aí. Chegou no dia legal, Cubo do Livro. Meu Deus, é muito Nunes. É muito Nunes no meu chat. Eu vou dar ban um 5, aí eu fico só com 10. Eu nem sabia, como assim? Mas fique à vontade aí, viu? Igual nos velhos tempos, hein? Meio ilegal, meio inconsequente. Eu e o Paul já tínhamos arrumado muita confusão no passado. Dava pra ver que isso era diferente. O volume Ainda tá assim, bom eu pra não vocês? entendia o quão enormes e avassaladoras seriam as consequências. Como poderia? Eu conheci o Paul. Ele fingia estar tranquilo, mas estava muito nervoso. Vai dar certo. Vamos mesmo fazer isso, Jack. Vai ser fantástico. Precisamos girar as chaves ao mesmo tempo para fazer a ativação, só por precaução. Tá pronto? Parece um lançamento de bomba atômica. Peraí, nós não estamos lançando uma bomba atômica, Só tem né? um jeito de descobrir. Você criou um buraco 3, negro, o que você tá 2, espantado com uma bomba 1. atômica? Puta merda, Paul. O que é isso? O corredor. Pode. O passageiro entra de um lado, percorre o circuito e sai pelo outro lado, chegando em um tempo específico no local em que a máquina está localizada naquele momento. Passageiro? Peraí. Isso é um... Vocês entenderam o que ele falou? Que o passageiro, ele percorre aquele túnel e ele sai do túnel pelo outro lado, pelo lado inverso que ele entrou, no local onde a máquina está naquele momento. Então não pode ser nem qualquer máquina. Tem que ser a mesma máquina. Por exemplo, você pode pegar essa máquina aí que eles entraram e levar ela para o Japão. Quem quer entrar aí nesse tempo e decidir que vai visitar uma data específica que essa máquina esteja localizada no Japão, essa pessoa vai sair no Japão. Porque tem que ser na mesma máquina. Corredor pra... Você vai entrar nesse negócio, na máquina, pra viajar pelo tempo. Caralho, é uma máquina do tempo. Vou ser o primeiro a fazer isso, Jack. E você é minha testemunha. Você tá maluco, Paul. Não deve ser seguro. O que acontece Nossa equipe quando... já provou que funciona na etapa de teste. Tá tudo pronto. Passamos em todos os testes, todas as inspeções. Estamos prestes a entrar pra história, Jack. Tudo o que você precisa é apertar aquele botão. 2 minutos pro passado. Se lembre desse momento. No livro, quem faz esse looping, na verdade, é o Jack. O Jack entra como cobaia, ele vai 2 minutos pro passado, volta exatamente pra essa área aí, e depois, só depois disso, o Paul tenta fazer essa viagem dele ali. Então, o primeiro teste dá certo. O rato, na real, foi Jack. Olha lá. Paul, como... O que... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Fica calmo, Jack. Fica calmo?
Você virou 2, você se multiplicou, caralho! Quebrou o tempo. É exatamente isso que tem que acontecer. Ele sou eu, uma versão de mim no futuro de... 2 minutos no futuro. Sua versão maligna do futuro. Deu certo! Muito inacreditável, tipo... Imagina as implicações disso. A gente avisaria as pessoas sobre desastres antes de ocorrerem, curar doenças antes de epidemias. Acabei de ter essa conversa. Continua sendo legal da segunda vez. Minha nossa. Agora entre na máquina. Precisa concluir o ciclo. Ok. Esse jogo ele também quebra aquela teoria de que o tempo é um loop infinito. Que, por exemplo, se eu entrasse numa máquina e fosse para o passado, o meu eu do passado teria que entrar numa máquina do futuro e ficar indo para o passado eternamente. Ele quebra essa teoria, porque ele constrói uma linha do tempo em cima da outra linha do tempo. É bem confuso, eu demorei, tipo, muito tempo para entender o que ele estava querendo dizer com isso. Mas depois vai se encaixando, as coisas vão se encaixando. Claro. Pode deixar. Peraí, porra, o que você tá fazendo? Por exemplo, esse Tudo povo faz vai parte entrar do na circuito, máquina e não vai sair. Tenho que entrar na Porque máquina quando e ele voltar pro sair, momento em que sair da máquina pra... ele Bom, já é esse cara que tá na frente do Jack, tá ligado? Entendeu? Viu? Ele explicou, E se exatamente. isso não acontecer? Não existe e se. Já Eu tô aconteceu. aqui, isso já aconteceu. Perfeito. Eu tô falando isso, mas eu demorei, tipo, muito tempo pra entender mesmo. Você viu tudo, Jack? Conseguimos. Não, isso é impossível. Isso é literalmente impossível. Eu nem consigo... Não temos Stay tempo pra engaged. ficar esperando. Temos que ir na outra direção. Configura a máquina pra 5 minutos no futuro. Ah lá vai ele de novo. O que tá fazendo? Jack. Will. Olha só, me ajuda. Temos que parar o processo. Não. Faz ele parar. Cala a boca. Ele pode Peraí, danificar o não, núcleo. peraí. Não dá pra desligar, o Paul ainda tá lá. Cala a boca, cala a pra boca. mim. Olha pra mim. Abaixa essa arma, vamos conversar, ok? Não dá tempo. Você não tá pensando direito. Abaixa essa arma! Puta merda, Will. O tempo vai acabar. Jack, confie em mim. Se não... Não deixa! Não, tem que tirar você daqui. Oh, Deus. Não. Né? Quais as chances? Você tá bem? Acho que sim. Eu vou achar um jeito de sair. Vê se o Will tá bem. Tá. Ok. Dava pra ouvir as palavras do Will na minha cabeça. O tempo vai acabar. Isso é loucura. Will! Will! Vamos, Will! Jack. Ei, Will. Vamos. Não abre! Não era pra isso acontecer! Os números estavam... Entrou em colapso. Quem vai de laboratório e depois experimenta no livro não é a Monarch, pelo menos não abertamente. É um movimento também cheio de gear e coisa tática, mas ele tá bem grande escrito na frente, Movimento Paz. Mas é a Monarch, sim, disfarçada. A Monarch meio que tinha um plano de causar o caos para depois ressurgir como um herói.
Mas isso é uma parte da Monarch. Tem outra parte que é gerenciada pelo Paul, que tá tentando fazer outra coisa. Mas nessa parte o embate deles é muito legal e, na verdade, eles não sabem que é a Monarch que entra. No jogo, eles simplesmente vestiram os caras como Monarch e falou, vai. Jack! Não tem jeito de sair. Vou passar pela máquina. Paul, peraí, não! Jack! Por aqui! Jack! Jack! É essa pegada aí, Valéria. É exatamente essa pegada. E, tipo, as linhas do tempo, elas podem se cruzar, mas o que já aconteceu já está acontecido. E, por exemplo, se eu pegar uma linha do tempo e voltar para uma outra achando que eu vou mudar alguma coisa, na verdade, eu só vou contribuir para que o futuro seja igual. Vamos lá! Podemos escapar pela escotilha por onde passei. Não queria deixar o Paul para trás, mas não tinha como ajudá-lo. Eu não sabia onde ele ia parar. Eu encontrei essa causa. Vim pra cá pra andar. A Amy aí. Ela ainda tá congelada. Nossa, eu não tinha me ligado. Eu demorei muito tempo pra me ligar o porquê que isso aí aconteceu. O Jack ter conseguido resgatar o irmão, porque esse estado que ele tava, estado zero, o tempo parou, simplesmente tudo parou e tá tudo congelado. Mas ele, com os poderes dele, conseguiu descongelar o irmão. E eu não entendi por que ele não conseguiu descongelar ela. Eu achei que realmente era alguma coisa a ver com aquele acidente que tinha acontecido e tal. Mas mais pra frente, eu entendi meio que por quê. Mas daqui pra frente a gente volta nesse assunto. Hello, Victor! Aí você tá, seja bem-vinda. Prefiro calar, meu Deus. Os filmes dos Vingadores sem essa lógica. Pra poder cronológica, aquilo lá não faz sentido. Se funcionou em você, por que não funcionou nos outros? Não sei. Talvez tenha a ver com a exposição ao crono. Olha só quantos. É uma porra de uma invasão. Preciso ir até o Will. Você é o Jack Joyce. Onde ele tá? Cadê meu irmão? Estão levando ele para a biblioteca. Talvez consiga alcançá-los. Por que tá me ajudando? Você tá com eles. As coisas não são tão simples. Olha, não sei se dá tempo, mas é melhor ir correndo. Essa é a Beth, é simplesmente a melhor personagem dessa história. Essa foi a primeira vez que viu Beth Wilder. Sim, mas com certeza não foi a primeira vez que ela me viu. Will. Nossa, no livro ela é simplesmente fantástica. Jack! Chega a assustar. Paul? Temos que ir. Espera. Sinto muito, Jack. O que há com você? O que tá fazendo? Só o que preciso fazer. Pensa direito, você não sabe o que tá em jogo. Sei exatamente o que tá em jogo, é por isso que eu tô aqui. Vou te dar uma chance de mudar de ideia. Essa história já foi definida, é impossível mudá-la, o passado, o futuro. Já vi tudo. Vivi tudo. Durante 17 anos. 17 anos. Era você, o primeiro experimento. Venha comigo para darmos um jeito nisso. Ou continue com sua crença e pague por isso. Olha só, construí um aparelho. Posso impedir isso. Eu consigo. Não consegue. Isso é loucura. Não custa nada tentar. Custa sim. Por isso não posso arriscar tê-lo como inimigo, Will. As coisas não precisam acabar assim. Não dá pra deixar isso acontecer. Nunca vou parar de tentar. Levei anos pra aceitar o que tem que ser feito. Mas não temos anos. Peraí. Ativem. Eu não queria isso.
Você não vai a lugar algum. Oh! Desde o início, nós somos confrontados com a ideia de que mudar o passado é impossível e que apenas podemos seguir uma trilha que já foi construída antes. Então fica meio difícil imaginar como os personagens conseguirão consertar os erros e evitar um futuro que já foi previsto. Ao longo da história, várias pessoas tentam explicar como a viagem no tempo funciona e se vale a pena ou não fazer certas coisas. Primeiro é difícil entender os limites que a gente possui quando mexemos no tempo. Depois, é mais difícil ainda... entender por que os heróis e até o vilão estão querendo mudar algo. E principalmente como é que eles vão fazer isso. Direto alguém do jogo fala: o que aconteceu, aconteceu, não tem como mudar o passado. Aí eu sempre ficava pensando, mas o que é que eles estão fazendo ali então? Só deixa acontecer, é o que passava na minha cabeça. Tipo, o que esses caras estão tentando fazer? Aí depois foi sendo explicado aos pouquinhos. No jogo, o Will nos é apresentado como um nerd que tem problemas em socializar. O Will é aquele que morreu agora, o irmão mais velho do Jack. Ele soa até como egoísta e sempre coloca a ciência e os experimentos na frente da segurança das pessoas. Já no livro, a história dos irmãos é bem mais aproveitada. Nos mostram que, na verdade, o Will tinha um problema mental. Não era escolha dele agir assim. Ele era um gênio, mas não conseguia se comunicar ou agir direito. Ele tentava proteger Jack quando este ainda era criança, mas Jack sempre acabava salvando o irmão. Jack sabia dessa condição de Will e, depois da morte dos pais dele, ele assumiu os cuidados da casa e de todo o resto. Jack sabia que Will não teria condições de fazer isso. Mesmo que Will passasse mergulhado em seus projetos e testes, ele tentava agir como irmão mais velho, e Jack via isso. Mas tudo chegou a um ponto onde Jack não aguentou mais cuidar de tudo e foi embora da cidade. E não é bem explicado como essas coisas aconteceram dentro do jogo. Porque de vez em quando alguém fala sobre essa relação do Jack e do Will, e do porquê que o Jack foi embora da cidade e tal, mas o livro é bem detalhado como que eles acabam brigando, como é que é a vida deles depois que os pais deles morrem, por que o Jack estava tão sobrecarregado, e principalmente tem muito mais profundidade no personagem do Will. Ele não é simplesmente um nerd desajustado. Ele é uma pessoa que está tentando lutar contra os próprios problemas que ele tem e mesmo assim ele tenta de tudo para fazer com que o Jack fique bem, só que ele tem várias limitações. Então o livro é bem mais delicado nessa questão, né? Uma das grandes diferenças entre o jogo e livro é a personalidade de certos personagens. Paul Serene e Martin Hatch têm construções mais complexas no livro, e não é devido ao tempo de narrativa. Vocês lembram que sempre quando eu comento que nos livros os autores eles têm mais tempo, mais liberdade para desenvolver os personagens, comparado com os filmes, essa aqui ela não é uma dessas situações. Deu para ver que, na verdade, eles quiseram fazer uma abordagem diferente totalmente da pegada do jogo. Eles pegaram o livro já pensando que seria uma espécie de universo expandido não oficial. E eles se aproveitaram várias das ideias que eles tinham e que não encaixou bem no jogo. Então, foi de propósito que eles ficaram bem diferentes. A trama, em sua essência, é a mesma, mas as motivações e profundidade dos personagens é de longe muito melhor no livro. Paul vive em um conflito interno muito grande, e ele não quer poder ou governar o mundo. Ele se culpa por todos os problemas e mostra graves sinais de trauma físico e mental. Ele avança acidentalmente até o fim dos tempos e vê coisas horríveis. Seres humanos grudados para sempre em diversas versões de si mesmos, vivendo em confusão e agonia, e mesmo assim parecendo estátuas. Depois, ele consegue voltar do tempo até a primeira vez em que uma máquina do tempo foi ligada, lá em 1999, por Will Joyce. E assim ele inicia uma jornada para impedir o fim dos tempos. Todas essas coisas também acontecem no jogo. Paul está doente, sofrendo muito, mas nem se compara ao foco que ele recebe no livro. E é muito engraçado porque o tempo do jogo é muito grande. Muito, muito grande. E os episódios têm partes que às vezes não
não precisava ter personagens que não me importam, linhas da trama que não fizeram muito sentido. Eles podiam muito bem ter aproveitado essas linhas para poder aproveitar os personagens como eles fizeram no livro. Teria ficado uma história... A história do jogo é muito boa, mas depois que você lê o livro, você vê o potencial que ela tinha. É bizarro. O autor disse que como o jogo tem ver no tempo e tal, ele preferiu fazer um livro diferente, como se fosse uma outra linha temporal. Sim, ele comentou que ele pegou várias ideias que ficaram de fora do jogo, né? Que não encaixaram ali e tal. E principalmente porque o jogo tem aquela parada do o jogador poder escolher. E quando o jogador é um personagem, isso faz com que o roteiro tenha que seguir uma outra linha completamente diferente, que às vezes não fecha bem, né, com a proposta. Eles tiveram que tirar muita coisa para poder adaptar o jogador dentro da história.